Olá, gostaria de falar um pouco sobre algumas das coisas que tentamos entender e descobrir através da forma como tratamos as pessoas no campo físico, né? Sobre a questão o equilíbrio de energia. Todas as doenças, todas as patologias estão ligadas a esses desequilíbrios, né? Só que quando falamos de energia, muitos podem pensar naquela energia intangível, né? Ou espiritual. Não, a energia está muito conectada ao físico, até o que você come, né? A medicina chinesa, ela define muito dos problemas da saúde, aliás, todos os problemas da saúde do universo através desse desequilíbrio. Eles têm aquele conceito do yin e yang, né? Que seria quase que próximo do positivo e negativo, as polaridades, né? Nós fazemos um exame de urina e saliva, onde os primeiros são 5 números básicos, né? Onde os primeiros números nós descobrimos a concentração de energia que entra no organismo da pessoa através dos níveis do açúcar, né? Através do nível da proteína, através daquilo que você absorve, do que você come, né? E os últimos números ligado àquilo que você consegue jogar fora através da sua urina, né? Aquilo que você elimina. Então, o dia que você absorve menos energia do alimento e do ambiente, menos energia do que você consome, né? Esse é o primeiro dia da sua doença, né? Então preste atenção, qual é o primeiro dia da sua doença? Quando você começou a ficar doente? Começou no dia em que você absorveu menos energia do que você gastou, ou seja, você gastou mais do que você tinha, né? E se a sua reserva de energia baixa, ali começou um problema, né? Então isso é uma coisa fantástica e muito profunda de se entender, temos que sintetizar, né? Então a alimentação está muito ligada, nós procuramos entender isso através de números, né? Seguimos o sistema de Carey Rins. Rins foi um gênio da medicina que desenvolveu a chamada fórmula perfeita da saúde, onde ele fala sobre os números com o mínimo de energia para você ter uma saúde, né? Perfeita, é fantástico. Então vamos falar, por exemplo, do eletrólito, né? Que estão ligados aos minerais, né? Tudo no nosso corpo depende de minerais, nós somos formados também por minerais, né? Sem minerais, as vitaminas não funcionam, eles que ajudam a dar ignição, né? Sem minerais, a própria proteína também não funciona direito, vai dar um problema, porque existem os minerais plásticos que ajudam a formar sua pele, seus ossos, seus dentes, suas unhas, né? E os minerais estão ligados à produção de energia no seu corpo, né? Tem minerais que estão ligados à questão antioxidante, ao sistema enzimático, né? Como o zinco, o selênio, né? Que são muito importantes no seu organismo, né? Tem outros minerais que estão ligados, então, à condução do oxigênio, como o ferro dentro da hemoglobina, né? Então eles têm funções incríveis, eles são os construtores e eles auxiliam em tudo no universo. Um homem antigo de 1000 anos atrás, que se sabe, né, por causa das múmias, por causa dos cadáveres que eram achados congelados por causa da madeira e dos animais, né? Calculam que eles tinham em torno de 70 minerais no seu corpo, né? A maioria dos homens de hoje, quando se morre, se estuda as cinzas dele, então encontra-se não mais do que 20 minerais. O ser humano hoje sofre de uma carência mineral muito grande, né? Então a falta desses minerais afeta muito. Muitos minerais, são tantos minerais que ainda assim, nem a ciência sabe para tudo que eles servem, mas uma coisa eles dizem, quando falta algum desses minerais mais exóticos, né, que eles afetam o crescimento, né? E por isso acredita-se que os homens muito antigos eram muito mais altos do que nós somos hoje, né? Em contrário do que dizem alguns que acreditam na evolução. Então, minerais vêm da alimentação, é claro. Agora, os vegetais só contêm os minerais que eles extraem do solo. O vegetal tem a capacidade de transformar um mineral inorgânico num mineral orgânico que seu corpo pode absorver e produzir energia, né? Se o solo é pobre de mineral, a planta, o vegetal, a fruta, a castanha vai ser pobre, né? Por exemplo, beterraba. Fala, beterraba tem muito ferro, é bom para anemia. Se ela foi cultivada num solo rico em ferro. Se o solo que ela foi cultivada é pobre em ferro, você pode estudar a beterraba, você não vai achar ferro nenhuma nela, né? Assim como
o alface. Alface é calmante, se ele for cultivado num solo que é rico em lítio, né? O alface tem a capacidade de absorver lítio do solo. Se aquele solo é pobre em lítio, então a alface pode tomar um balde de alface, vai continuar ansioso, não vai dormir direito, não vai ser bom para a sua insônia, né? Então hoje, devido à questão da lixiviação, né, que é o processo da água quando chove, a enxurrada leva tudo para o mar, diminui a concentração dos minerais no solo, né? Por isso que a água do mar fica mais salgada e a água doce menos. Então, o solo mais pobre. E também por causa do desgaste, né? De se cultivar sempre no mesmo solo e não repor todo o que deveria ali, não adubar da maneira eficiente, né? Colocam-se apenas os poucos minerais, aí o carbonato, potássio que precisa. Então, há uma necessidade muito grande. A grande maioria das pessoas que tem problema, por exemplo, mineral, todo paciente que tem diabetes, ele é carente de cromo, é um mineral chave para o funcionamento do pâncreas, né? Todo homem que tem problema de próstata é deficiente de zinco, né? Um mineral chave para o funcionamento da próstata, né? Toda pessoa que tem problema, vamos supor, alguns distúrbios, muito distúrbio de pele, né? Então ele tem problema, deficiência no enxofre, né? O potássio vai afetar os músculos, né? Então, cada mineral tem funções chaves. Nós, quando estudamos, as pessoas fazemos exame do fio de cabelo, exame de urina e saliva, descobrimos esses minerais e sabemos que para curá-los precisamos repor. E às vezes a pessoa está comendo aparentemente uma comida rica, mas não absorve, né? E outra coisa, o arroz branco, por exemplo, quando se refina o arroz, se perdeu 89% do cromo, né? Então, o carboidrato, sem esses minerais, ele vai gerar muito problema, porque além de ele aumenta a insulina, acaba ganhando, a pessoa criando resistência insulínica, aumenta o peso, acaba engordando demais, né? Então, é necessário equilibrar os minerais através de uma alimentação adequada. Quanto mais refinado o alimento, mais pobre ele é em minerais. Então, você vê pessoas que só comem esse arroz branco, pão branco, macarrão branco, só alimento paupérrimo, eles não têm quase minerais. Por isso você vê as filas nos hospitais, as filas no Brasil de NPS, as UPAs, né? Aqui nos Estados Unidos, então, aí o Mass General e todos os hospitais, muitas pessoas, por causa da deficiência mineralógica. Todas as doenças, todas as patologias estão conectadas com algum tipo de mineral. E existem minerais que em excesso fazem mal também. Aliás, todos os minerais nutrientes em excesso também fazem mal, né? Mas os minerais tóxicos, por exemplo, alumínio, chumbo, mercúrio, arsênico, né, em excesso eles são terríveis. Eles podem causar desde um distúrbio neuromotor até a loucura, né, como o chumbo, né? Então ele vai desvirtuando a pessoa com excesso de chumbo se torna uma pessoa insensível, né, uma pessoa cruel, né? O povo da época de Cristo, os ricos comiam em pratos que eram totalmente decorados com tintura de chumbo, né? E os vinhos que os romanos usavam, os romanos abastados, eles ficavam sendo curtidos em uns túneis que no fundo era de chumbo, né? Então calcula-se que os nobres da era do tempo de Cristo, eles tinham todas intoxicações por excesso de chumbo. E por isso você vê como que a maioria dos imperadores romanos, aqueles homens, os generais, eram tudo meio louco, né? Tudo doido. Então, hoje se sabe a relação dos minerais com as emoções, ele afeta também as emoções, afeta muito o seu sistema nervoso. Por isso, se você tem problemas nesse sentido, procure-nos ou procure um médico naturopata ou um médico que trabalhe com esse sistema ou que faça uma medicina ortomolecular, porque ele se preocupa muito em checar seus níveis de minerais, né, para equilibrar, né? Essa é a palavra-chave, equilíbrio. Tanto a falta como o excesso de mineral pode dar problema, ok? Vou voltar a falar sobre isso mais um pouquinho.